Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, o Senhor é seu nome. Verso de número 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meus irmãos, existe uma necessidade urgente de nós, como igreja do Senhor, nós orarmos mais, nós nos entregarmos mais à vida de oração, termos mais tempo de oração com o nosso Deus. Nós não podemos evitar a vida de oração. Quando nós negligenciamos a vida de oração, nós sofremos consequências ruins. Não existe vida cristã sem a oração. Sem a oração, ao menos, nós não podemos nos relacionar com Deus. Sem a oração, nós não temos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida, as tristezas, as angústias, as tribulações, as dificuldades, os dilemas da nossa vida. Nós não conseguimos vencer essas coisas se nós não cultivarmos uma vida de oração. Calvino disse que a oração, ela é o antídoto para as nossas aflições. Significa dizer que a oração é remédio para a nossa alma. Quando nós oramos, o nosso coração se aquieta. Quando nós oramos, o nosso coração, ele desassossega. Ele fica sossegado. Ele encontra tranquilidade em Deus. Quando nós retiramos da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de oração, então a nossa vida espiritual, ela dá um voo e ela começa a crescer. O que é que tem atrapalhado a tua vida de oração? Quais são as coisas ou as circunstâncias que têm atrapalhado você de cultivar uma vida de oração? Foi através da intercessão de Abraão que Deus livrou a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi através da oração que Ana clamou a Deus e Deus abriu o ventre dela e lhe concedeu não apenas Samuel, a qual ela dedicou ao Senhor, mas, se não me falha a memória, mais 7 filhos. Foi através da oração que aquela mulher Ciro Fenícia orou, clamou ao Senhor pela sua filha, e a sua filha encontrou libertação. Foi através da oração que Jesus suportou a cruz, dizendo: afasta de mim esse cálice, se possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E mesmo sendo Deus perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, Deus todo-poderoso, Ele orava. Constantemente, irmãos, o nosso Deus, Ele se separava para cultivar uma vida de oração. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, disse o seguinte: quando nós não temos vontade de orar, é um alerta que nós devemos orar mais. Nós não podemos esperar o desejo de orar para orar. O poder do hábito, ele é muito maior do que o poder do desejo. Quando nós vamos à oração e não temos palavras para orar, então nós começamos a orar pedindo a Deus que coloque as palavras no nosso coração e na nossa boca. E
você já estará orando. John Piper disse o seguinte: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Quando nós oramos a Deus, não significa dizer que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, nós vamos receber em oração. Mas significa dizer que nós vamos confiar e descansar o nosso coração na decisão que Deus tomar e naquilo que Deus projetou para a nossa vida. Não significa dizer que vamos ficar sem uma resposta. Mas muitas vezes a resposta de Deus para nós é não. E o não de Deus é o melhor para a nossa vida. Porque Deus sabe o que é o melhor para a nossa vida. Jeremias era um homem de oração. Para enfrentar as circunstâncias que Jeremias enfrentou, ele precisava ser um homem de oração. O livro que leva o seu nome foi escrito pelo próprio Jeremias. Acredita-se que Jeremias tinha começado a escrever o seu livro por volta do ano 605 a.C., quando ele ainda estava cativo ou preso no pátio do palácio do rei. Jeremias ditava e o seu secretário Baruque registrava. Jeremias profetizou durante 40 anos ao reino do sul, até o momento em que Jerusalém é destruída, Jerusalém cai, e os judeus são levados como escravos para a Babilônia sob a liderança de Nabucodonosor. Jeremias era conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. E quando nós descobrimos o motivo pelo qual Jeremias chorava tanto, nós começamos a compreender a sua mensagem. Porque nenhum outro profeta expôs tanto o seu coração e a sua personalidade como o profeta Jeremias. E apesar de ser um profeta reservado, sensível, ele é comissionado por Deus para levar uma palavra, e uma difícil palavra de condenação a um povo que havia apostatado da fé. Era um período de crise espiritual. Era um período de afastamento espiritual. O povo de Deus havia caído. Muitos pecados, principalmente, irmãos, o pecado da idolatria, havia afastado o povo dos caminhos do Senhor. E a missão do profeta era levar uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento, mas aqui nós encontramos também um elemento de graça. Levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de restauração e de comunhão. E no que consistia a missão do profeta? Consistia em anunciar aos seus compatriotas e aos seus irmãos de que eles não apenas deveriam se arrepender, mas eles deveriam se entregar ao inimigo. Que missão difícil, irmãos. Levar uma palavra ao rei e ao povo que eles não gostariam de ouvir. Porque a lógica do rei era o seguinte: a lógica do rei era: se o inimigo vai nos atacar, vamos resistir, lutar até vencer. E Jeremias disse: não. Deus manda dizer a vocês: se entregue a eles e vivam na Babilônia, lá, até o dia determinado que o Senhor determinou. O Senhor levou essa palavra ao profeta Abacuque, quando disse: até o dia determinado, aquilo que há de vir virá e não tardará. O tempo estava determinado por Deus. Mas o rei não queria acreditar. E assim muitas vezes é a nossa responsabilidade, irmãos, de pregar o evangelho, não apenas o evangelho do consolo, mas o evangelho também do alerta. O evangelho que alerta contra o pecado. O evangelho que ama.
mas também o evangelho que diz: vá até aqui, porque se você ultrapassar, você vai se prejudicar. Era isso que Jeremias estava dizendo. Veja comigo Jeremias 32, o versos 2 e 5. Jeremias capítulo de número 32, os versos de número 2 e 5. Veja a resposta do rei Zedequias a Jeremias. Verso 2: ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo, presta atenção agora na resposta do rei. É uma pergunta que ele faz. Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria essa cidade na mão do rei da Babilônia? E ele a tomaria, e que Zedequias, olha, o rei Zedequias, rei de Judá, não se livraria da mão dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor lembrasse dele, como este disse, e ainda que pelejasse contra os caldeus, não seria bem sucedido? Observe, irmãos, que o rei não crê na palavra do profeta, porque a palavra do profeta contrariava a vontade do rei. Aprendemos uma lição aqui, irmãos, importante. Nós não gostamos de receber diagnósticos. Diagnósticos é ruim. Ninguém gosta de receber um diagnóstico de que nós estamos doentes e de ter as nossas feridas expostas, porque muitas vezes isso nos incomoda. Ter o nosso pecado exposto nos incomoda, mas para a restauração da ferida, mas para o tratamento da ferida e a cura, é necessário que ela seja exposta. É necessário que o remédio eficiente, o remédio adequado, seja colocado sobre a ferida. E muitas vezes o remédio não é como o mercúrio, é como o metiolate da minha época, eu tenho que dizer isso. Porque o metiolate de hoje em dia, presbítero, ele não é como o da minha época. Porque o meu filho levou uma queda e nós precisamos comprar o metiolate. E eu pensei, bichinho vai sofrer. Mas não sofreu. Porque nos nossos dias é proibido sofrer. Nos nossos dias é proibido sofrer. Precisa-se evitar o sofrimento a qualquer custo. E como compramos o metiolate, o meu filho não sentiu nada. Meus, que negócio. O metiolate da minha época ardia, irmãos. E sabe o que eu entendo? Muitas vezes os remédios mais eficazes são os mais amargos. Muitas vezes os remédios mais eficazes são aqueles que mais ardem. Sabe, irmãos, eu me lembro de um pregador inglês chamado John Wesley. John Wesley pregava por toda a Inglaterra cavalgando em seu cavalo. E enquanto John Wesley cavalgava em seu cavalo, ele meditava na palavra de Deus. E um certo dia, meditando na palavra de Deus, por 3 dias ele disse: Senhor, fazem 3 dias que ninguém me afronta, que ninguém me amaldiçoa, que ninguém me persegue, que ninguém joga uma pedra em mim, que ninguém com um pau vem e me espanca. Por acaso, Senhor, eu virei alguém carnal para que a mensagem não incomode mais ninguém? E nesse mesmo momento, enquanto ele orava, um fazendeiro da sua região que odiava John Wesley jogou um tijolo em direção a ele. E o tijolo triscou o nariz de John Wesley. E naquele momento ele disse: glorificado seja o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muitas vezes, irmãos,
Os pregadores da modernidade, eles são aplaudidos por ímpios, aplaudidos por artistas que são ideologicamente contrários à mensagem do Evangelho. Enquanto Jesus Cristo era ameaçado a ser apedrejado, enquanto Estevão era apedrejado, Jesus foi crucificado, muitas vezes nós somos aplaudidos. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é amigo deste mundo. Que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não cabe neste mundo. E que se nós vivermos o Evangelho como ele é, sim, nós seremos amados. Sim, pessoas se converterão. Sim, pessoas serão salvas. Mas também nós seremos perseguidos. Mas também, por causa do Evangelho que contraria muitas vezes o pensamento de outras pessoas, as pessoas nos odiarão. A vida do profeta Jeremias não foi fácil. Eu quero que você vá comigo às Escrituras. Agora no capítulo 33, o texto que nós lemos de Jeremias. O capítulo 33, o versículo de número 1, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo. Quando a palavra de Deus veio a Jeremias, Jeremias não estava num resort em Porto de Galinhas. Jeremias não estava deitado na rede, irmãos, tomando suco de laranja, embora isso tudo seja muito bom. Jeremias não estava numa colônia de férias. Jeremias estava preso. Preso pelo seu próprio líder. Preso pelo seu próprio povo. Mas diz a palavra do Senhor que a palavra de Deus veio até Jeremias. A palavra de Deus, ela não depende das circunstâncias da nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, ela não pede permissão para entrar em cadeias. A palavra de Deus, ela chega aos nossos corações, ela chega ao meu e ao seu coração, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância que você esteja passando. E a palavra de Deus veio a Jeremias, porque a palavra de Deus, ela cumpre soberanamente o seu propósito. A W. Tozer disse o seguinte: o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Muitas vezes nós dedicamos tanto a nossa vida aos estudos, à leitura dos livros, nós dedicamos à leitura da palavra de Deus, nós dedicamos à leitura de bons livros, e isso tudo é muito bom, mas sem a oração, sem a vida de oração, nós acabamos caindo em um academicismo cético. Só letra, irmãos. O contrário também é verdade. Quando nós oramos muito e esquecemos de estudar a palavra de Deus, nós caímos muitas vezes num misticismo sem entendimento. Muitas vezes nós realizamos a obra de Deus com muita vontade, com muito empenho, com muito fogo no coração, mas por causa da falta de entendimento, nós erramos. E muitas vezes nós erramos sinceramente. Às vezes, nós podemos estar com muita sinceridade no nosso coração, mas isso não basta. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus em nosso coração. O verso de número 2 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, verso 2: assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. No verso 2, a palavra estas coisas aponta para a criação de Deus.
Jeremias apela para o poder de Deus na criação como base para proclamar uma mensagem de restauração futura ao povo. O que significa? Significa dizer que Deus estava dizendo o seguinte: esse povo pecou, Jeremias. Esse povo não merece. Esse povo se entregou à idolatria. Esse povo merece a destruição. Mas sabe, Jeremias, estas coisas que eu tenho feito, essas coisas que eu formei quando criei, com o mesmo poder que eu criei os céus e a terra, será o mesmo poder que eu hei de restaurar o meu povo. Aleluia. Aleluia. Deus havia feito coisas extraordinárias na criação. A palavra estas coisas significa que Deus estava para fazer coisas inconcebíveis, coisas extraordinárias, inacessíveis ao povo. No livro de Gênesis, capítulo número 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus. No original hebraico, a palavra que está lá é o seguinte: Bereshit, no princípio, bara Elohim. Bereshit, no princípio, bara. O verbo bara, que significa criar, ele é um verbo que é atribuído exclusivamente à pessoa de Deus. Porque é um verbo que indica que alguém cria a partir do nada. Quando nós criamos alguma coisa, nós criamos a partir de algo já pré-existente. Mas quando Deus cria, Ele cria bara. Ele cria a partir do nada. Um filósofo chamado René Descartes, que disse a seguinte frase: penso, logo existo. Ele disse o seguinte: nós não conseguimos pensar nada que não exista na realidade. Você consegue pensar alguma coisa que não existe? Tudo que nós pensamos existe. Unicórnios não existem. O que é um unicórnio? É um cavalo de chifre. Cavalo existe, chifre existe. Então você pegou dois elementos que existem e juntou, entendeu? O que é um dragão? É um lagarto grande que cospe fogo. O lagarto você conhece, existe, o fogo também. Então tudo que nós pensamos, ainda que não exista, na verdade é um conjunto de elementos, de coisas que já existem. Nós não conseguimos pensar em nada que não exista. Mas Deus, Ele cria a partir do nada, de coisas que não existem, coisas que simplesmente Deus, através da sua palavra, Ele fala e essa coisa vem à existência, irmãos. Eu fico me perguntando onde essas coisas estavam, antes de Deus dizer para que elas existam. Será que havia um estoque celestial? Eu já trabalhei em loja e a gente tinha um estoque. Onde será que é o estoque de Deus? Será que é no seu coração eterno? Deus tem um estoque eterno no seu coração de ideias, de coisas extraordinárias, de coisas inconcebíveis à nossa mente, de coisas que a nossa mente não pode alcançar, irmãos. Ele simplesmente diz que haja luz, que haja os mares, que haja o céu, e aquela coisa do nada, ela rasga a barreira espaço-tempo e ela passa a existir. Aleluia! Você sabe quantas estrelas tem no universo? No universo existe mais de 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões. E a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas pelo nome. A distância percorrida entre o Sol e o centro da nossa galáxia é de mais de 240 trilhões de quilômetros. Para os irmãos terem uma ideia, para nós atravessarmos a nossa galáxia de uma ponta a outra, a velocidade da luz
levaria, irmãos, 100 mil anos. 100 mil anos para nós atravessarmos a nossa galáxia. E a nossa galáxia, ela é apenas uma em um conjunto de 19 galáxias. Mas você sabe quantas galáxias existem no universo? No universo existe mais de 1 bilhão de galáxias. 100 mil anos para atravessar uma galáxia, 100 mil anos. E no universo existe mais de 1 bilhão de galáxias. Em todas essas galáxias, sabe quantas estrelas existem, irmãos? 100 quinquilhões de estrelas. O poder de vela de todas essas galáxias é de 400 milhões de sóis. Você consegue olhar para este sol que está aqui, o sol do dia, da manhã, você consegue olhar para ele e ficar com o olho aberto? Um único sol nós não conseguimos olhar. Quantos sóis tem no universo, irmãos? A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é uma luz inacessível. O nosso Deus é exibido ou não é, irmãos? O nosso Deus é exibido, irmãos. Já dizia o professor que meu filho gosta tanto, Marcos Eberlin, o nosso Deus é um Deus exibido. Ele gosta de se exibir. Deus gosta de se exaltar. Porque quando Deus se exalta, não é idolatria, é verdade. Ele é exatamente aquilo que Ele diz ser. Quando nós nos exaltamos, é pecado, é idolatria, porque é mentira. Nós não somos aquilo que nós achamos que somos. Mas quando o nosso Deus, Ele se exalta e exalta a si mesmo, é verdade aquilo, irmãos. Agora veja o que diz o verso de número 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas extraordinárias e ocultas que vocês não conhecem. Nós acabamos de ouvir aqui coisas extraordinárias. Acabamos de ouvir aqui coisas ocultas que nós não conhecemos. E o Senhor está dizendo a nós, está dizendo aqui a Israel: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, como fiz na criação. Você acha que Deus teve dificuldade, irmãos, de criar? Quando Deus criou, não havia opositores. Quando Deus criou, Ele não criou movido por algum tipo de coação, opressão emocional sobre Deus. Deus não estava triste ou amargurado ou se sentindo sozinho quando Ele decidiu criar. Ele simplesmente criou para o louvor da sua glória. Ele simplesmente criou para o louvor da sua graça. E Ele está dizendo: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, eu quero aplicar e compartilhar rapidamente conosco essa noite 3 atos do favor de Deus sobre aquele que clama. 3 atos da bondade de Deus, da benevolência de Deus e de sua graça sobre a vida daquele que ora, daquele que gasta tempo em oração. Primeiro, verso número 6 do capítulo 33 de Jeremias: eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Apesar de todo o pecado do povo, Deus estava prometendo cura e segurança para o seu povo. A primeira lição que nós aprendemos aqui
é que pecado não confessado, ele adoece a alma. Quando nós escondemos pecados sobre nós, irmãos, como nós varremos a sujeira para debaixo do tapete, e nós não confessamos pecados que são necessários ser confessados, nós adoecemos. O Salmo 32, verso 3 e 4 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Há um perigo no silêncio. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós adoecemos emocionalmente. Nós somos entregues, irmãos, à angústia, à tristeza, à depressão, aos verdugos. E enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, irmãos, nós não nos livraremos daquela angústia, daquela tristeza. E mais, quando nós não confessamos os nossos pecados, nós nos tornamos vulneráveis às ações do inimigo. O Salmo 91, verso 1 e 3 diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, diz o Senhor, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando é que Deus nos livra do laço do passarinheiro? Quando é que Deus nos livra da peste perniciosa? É quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Não é como nós damos uma passadinha no esconderijo do Altíssimo. Não é quando a gente está de passagem no esconderijo do Altíssimo, ou quando a gente decide tirar férias das asas do Altíssimo. Quando nós saímos, irmãos, da vontade de Deus, quando nós nos desviamos daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis, nós abaixamos muros, e muitas vezes o inimigo passa pela brecha que foi deixada naquele muro. O inimigo, a Babilônia, entrou pela brecha dos muros. Como é que estão as brechas? Como é que está o pecado não confessado, irmãos? O segundo ato do favor de Deus sobre a vida daquele que clama está no verso de número 7. E diz o seguinte: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Marcos capítulo 14, verso 72 diz o seguinte: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, se desatou a chorar. Jesus estava reunido com seus discípulos. E Jesus comunicou aos seus discípulos que o dia da sua morte estava próximo. E todos os discípulos, sem exceção, afirmaram que não negariam Jesus. Mas Pedro foi o mais enfático e disse assim: eu vou contigo até a morte. Tem certeza, Pedro? Senhor, eu vou contigo até a morte. E o Senhor disse: antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, me negarás. Jesus sai dali com seus discípulos. Ele vai até o Getsêmani.
Ele ora com seus discípulos enquanto os discípulos dormem. Ele repreende os seus discípulos porque dormem. E ele torna a orar pela segunda vez. Os guardas chegam para prender Jesus. Judas se aproxima de Jesus com um beijo. E ele diz: amigo, para que vieste? Ali Jesus é preso e é levado como um malfeitor até o Sinédrio, o local de julgamento. E diz a Bíblia que Pedro vai seguindo, mas tem um detalhe: aquele que disse, eu vou contigo até a morte, agora vai seguindo, diz o texto, de longe. Diz o texto que Pedro começa a seguir Jesus não de perto, mas de longe, sabe? Como quem não quer ser descoberto. E ele caminha pelo pátio do Sinédrio e acendem uma fogueira no pátio do Sinédrio. E ali Pedro se assenta. E ele é questionado como sendo, você é um deles. Pedro é confrontado. E Pedro diz, não, eu não sou. Depois de um tempo, ele é confrontado pela segunda vez. E quando Pedro é confrontado pela segunda vez, ele agora não apenas diz, eu não sou. Ele diz, eu juro que eu não sou. O pecado é algo gradativo. À medida que você vai se envolvendo nele, parece que vai tendo um crescimento, mas não é um crescimento para cima. É um crescimento para baixo. Observou? Bem-aventurado é o varão, diz a Bíblia, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observou que há um caminho percorrido? Primeiro ele não anda, não para e não se assenta. Ele começa andando, aí para, daqui a pouco ele está sentado na roda dos escarnecedores. Há um caminho. Pedro estava trilhando exatamente esse caminho. E quando confrontado pela terceira vez, Pedro não agora fala, não sou eu, ou eu juro que não sou. Diz o texto que Pedro começa a praguejar, dizendo, eu não sou, eu não conheço esse homem, este homem não faz parte da minha história. A palavra praguejar, irmãos, Pedro começa a falar impropérios. Você sabe que impropérios são palavras de maldição. Há alguns que pensam que Pedro possivelmente tinha falado palavrões ali. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, eu não conheço esse homem, eu não me pareço com ele, não está vendo? Porque uma das mulheres disse, ele fala como eles. Interessante isso. Eu não sou. E diz a Bíblia que apenas um olhar, não bastou falar nenhuma palavra, não precisa nem Jesus falar, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado de Deus. Jesus em silêncio já fala tudo, já comunica o nosso coração. Um olhar de Jesus a Pedro, Pedro se derrama em lágrimas. A W. Tozer disse o seguinte, é impossível alguém se arrepender de fato se não tiver uma profunda decepção consigo mesmo. É impossível alguém se arrepender de fato se ela não tiver uma profunda decepção consigo mesmo. Ou seja, a presença da culpa é importante. A ausência da culpa é ruim. Porque se você não tem culpa de alguma coisa, você vai se arrepender de quê? Porque nos nossos dias, há um empenho daquilo que é pregado aí fora, para que haja ausência de culpa no coração das pessoas. Mas você não é culpado, é todo mundo menos você. É todo mundo menos eu. São as circunstâncias, é o inimigo, é o diabo, é por causa daquilo. Não, irmãos. Nós somos responsáveis.
Nós somos responsáveis e os mandamentos de Deus não apontam para circunstâncias. Os mandamentos de Deus apontam para nós. E muitas vezes é pregado nas supostas igrejas, né? Ou na TV. Não é você, é o encosto. Aí o encosto diz, eu? Será que sou eu mesmo? Mas olha, permitir com que a culpa domine você também é ruim. Porque você precisa tomar posse da promessa e da graça de Deus, do favor de Deus sobre a tua vida. Porque nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pela soberana graça de Deus. Se nós permitirmos que a culpa tome conta do nosso coração, também nós vamos nos arrepender, vamos ficar escravizados por aquela culpa. Por isso a graça de Deus, ela se estende a nós, irmãos, como se estendeu a Pedro, como se estendeu a Israel, para trazer cura e para trazer reconstrução. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e edificarei como no princípio. Sabe o que Pedro fez, irmãos? Depois de que Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a trabalhar. É como se ele dissesse, acabou. Não adianta mais. Eu não sirvo mais para nada mesmo. Eu já fiz tanta besteira. Fui andar sobre as águas, afundei. Quando os soldados vieram, puxei a peixeira, cortei a orelha. Olha, eu fiz tanta coisa, o que mais precisa? Dessa vez agora, acabou. Acabou o ministério, acabou a esperança, acabou tudo. Será que é assim que está o seu coração? Sem esperança, sem alegria, sem contentamento em Deus, sem esperança de que há um futuro de Deus para a tua vida? Tem momentos que nós temos que pregar para o nosso coração, irmãos, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as coisas que estão diante de mim. Nós temos que avançar em direção ao alvo e não parar, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E diz o texto que diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscita, Ele diz às mulheres que estavam no túmulo, diga a Pedro e aos discípulos que se encontrem comigo na praia. Por que você acha que Jesus fez questão de enfatizar o nome de Pedro? Será que é necessário Jesus hoje enfatizar o teu nome aqui? Como é que você se chama? Maria, Renata, Priscila, Bruno, Pedro, Rafael, Décio. Diga a Pedro e aos discípulos que se encontre comigo na praia. Eu não sei como é que o coração de Pedro foi até a praia. Diz a Bíblia que eles foram esperar e Jesus não chegou. E eles foram pescar. E eles começaram a pescar. E durante a pescaria, em um determinado momento, aparece um homem caminhando pela beira da praia. Eles não haviam pescado nada, irmãos. E aquele homem diz, joguem a rede para determinado lado. Não sei se foi à direita ou foi à esquerda. Para a esquerda com certeza não foi. Olha, tudo na Bíblia é fora da esquerda. O ladrão da esquerda não se arrependeu. Quando joga a rede, joga para a direita, não é assim? Ele diz, joga a rede. Sabe, irmãos, houve tanto peixe ali. E eles pensaram, é o Senhor. Quem é que pula primeiro e vai nadando? Adivinha quem é? Quem é que pula e vai nadando? Quem é? É Pedro. Aí Pedro vai. E Jesus só esperando Pedro. Aí sabe o que o Senhor faz? Quando Pedro chega na beira da praia, sabe qual é a primeira coisa que Pedro se depara? Pedro se depara com uma fogueira e peixe sendo assado.
Nosso Deus é mestre ou não é? Nosso Deus é médico ou não é? Nosso Deus é professor ou não é? Quando Pedro negou Jesus, o que é que tinha aceso no pátrio do Sinédrio? Uma fogueira. Quando Pedro negou Jesus, a fogueira estava acesa. Quando Pedro chega diante de Jesus e se depara com aquela fogueira, muito provavelmente o estalo na mente, o disparo, lembrou da situação: eu pequei. A memória de Pedro, muito provavelmente, trouxe a ele aquele filme. Muitas vezes, quando nós temos lembranças de memórias ruins, de traumas da nossa vida, de quedas da nossa vida, de pecados que nós cometemos não confessados, de pessoas que pecaram contra nós, e nós pecamos contra pessoas. Muitas vezes nós somos travados, bloqueados, ficamos em angústia, irmãos. E naquele momento, o médico dos médicos expôs a ferida de Pedro. E naquele momento ele disse: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu te amo, que o meu amor não é perfeito, que eu sou miserável pecador, mas eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Você que me negou, é você que vai apacentar as minhas ovelhas. Você colocaria Pedro como líder da sua igreja? Você que é professor, você gostaria de ter Pedro como aluno dentro da sua sala de aula? Nosso Deus é médico dos médicos. Nosso Deus não precisa de Freud. Ele só precisa da sua palavra para trazer cura e reconstrução no nosso coração. Lembro-me de Pedro, quando estava diante das autoridades, no livro de Atos. As autoridades disseram: pare de pregar imediatamente, não pregue mais sobre essa seita. E Pedro disse: convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Quem era esse Pedro, irmãos? Era o Pedro curado, era o Pedro restaurado, era o Pedro reconstruído, que começou de novo. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. O nosso Deus é o Deus da restauração. O nosso Deus é o Deus da cura. 3 atos do favor de Deus sobre aquele que clama. Primeiro, cura. Segundo, reconstrução. Terceiro, purificação. Verso 8 de 3, Jeremias 33. Purificá-lo-ei de todas a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei de todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Assim como Pedro foi curado, assim como Pedro foi restaurado, assim como Pedro foi purificado dos seus pecados, assim é a graça restauradora do nosso Deus. O nosso Deus é Deus de justiça. O nosso Deus é Deus de verdade. Mas também o nosso Deus é Deus de amor. O nosso Deus é Deus de restauração, de reconstrução, Deus de cura. Que Deus aplique a sua palavra no meu e no seu coração, e te abençoe, e traga cura, restauração e perdão para a minha e para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.